Mais uma do Rodrigão da Parada, nesse trajeto percorrendo o Nordeste, para a TV Guarujá e Guaru TV. Hoje estou na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, na cidade de Marechal Deodoro da Fonseca, estado de Alagoas, com o nosso guia Rosemildo. É isso aí. Rosemildo, você contar um pouquinho dessa história que é muito rica e muito interessante para o nosso Brasil e para o nosso povo, tanto alagoano como nordestino e brasileiro. É isso aí, meu nome é Rosemildo, sou o guia da formando aqui da Casa Museu Marechal Deodoro e guia da cidade de Marechal Deodoro. Bom, a casa aqui nasceu o proclamador e o primeiro presidente do Brasil, que é o berço da República Brasileira. Porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram alagoanos. O Marechal Deodoro, nascido aqui nesta casa e nessa cidade, ele foi o mais importante, ele foi o proclamador e o primeiro presidente brasileiro. Nós tivemos aqui em Alagoas também o segundo presidente alagoano, Marechal Floriano Peixoto. Esse nasceu em Ipioca, litoral norte do estado de Alagoas. A casa hoje se transformou no museu, né? A Casa Museu Marechal Deodoro. Em 1970 foi feita aqui uma reconstrução, não com as mesmas divisões. Em 83 tombaram como museu. E agora, desde julho de 2012, aqui estava acontecendo uma nova reforma, foi inaugurado dia 2 de março de 2013. Nessa reforma nós ganhamos aqui na casa piso novo, ganhamos teto novo, ganhamos os ar-condicionado, ganhamos o mezanino, porque o Marechal Deodoro mesmo, ele nasceu aqui nessa casa em 5 de agosto de 1827. 5 de agosto passado, no outro ano, houve aqui na cidade de Marechal Deodoro, data de aniversário da cidade, quando a cidade completou 426 anos, e data de aniversário do nascimento de Marechal Deodoro, 5 de agosto de 1827. O Deodoro só viveu aqui na casa e na cidade até os 16 anos de idade. Aí com 16 anos, Deodoro foi morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em 1843, ele ingressou na escola militar. Ele seguiu a carreira do pai, Manuel Mendes da Fonseca, tenente e coronel do Exército. Proclamando a República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Nesse período de 89, Deodoro ficou ainda como um governo provisório. Só em 24 de fevereiro de 1891 foi que ele veio a ser eleito pelo Congresso Constituinte ao primeiro presidente do Brasil. Vamos aqui acompanhando e acompanhando, que eu vou falar um pouco sobre o museu. Certinho. Aqui na frente nós temos as bandeiras. Certo. Isso aqui é a bandeira de Marechal Deodoro. Aqui nós temos uma pena que representa os escritores nascidos aqui nessa cidade. Tavares Bastos e Rosalvo Ribeiro. Temos uma espada que representa a bravura, os marechais da família, Hermes, Severiano e Marechal Deodoro. Os 3 peixes representam as 3 maiores lagoas do nosso estado, Manguaba, Mundaú e Jequiá. E aqui em cima é a parte alta da cidade, o antigo forte que existia aqui nessa cidade. Hoje não existe mais, nem ruínas. Essa outra bandeira aqui é do estado de Alagoas. Na época, o estado sobrevivia de cana e algodão. Hoje é cana, coco e fumo. Aqui nós temos Arapiraca, terra do fumo, aqui do estado de Alagoas. E as 3 cidades mais antigas do estado de Alagoas. A cidade mais antiga é a cidade de Penedo. Ao Forte de Penedo fica no litoral sul. Depois vem a cidade de Porto Calvo. Olha os morros de Porto Calvo, litoral norte. Em terceiro, Marechal Deodoro, representado pelos peixes. A cidade de Marechal é mais importante por ser a primeira capital de todo o estado de Alagoas e berço do proclamador e primeiro presidente do Brasil. Porque naquela época era assim, Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco, era um estado só. Em 1817, D. João VI fez um decreto e ele separou os estados. Alagoas aqui, para ser capital, tinha que escolher a sede da capitania. A cidade de Marechal foi escolhida para ser a primeira capital por ser uma das maiores cidades mais desenvolvidas. Ficou sendo capital. No período de 1823, em 1823, essa cidade já passou a ser cidade a 1839, 16 anos após. Em 39, existia um bairro em Maceió, como existe o bairro Jaraguá. Só que nesse bairro, lá existia Porto Marítimo. Aqui só existia um porto lagunar e o Porto do Francês a 8 quilômetros. Esse foi um dos principais motivos da transferência da capital de Marechal Deodoro para Maceió. Aqui na frente nós temos aqui o monstro da mãe de Marechal Deodoro, Rosa Maria Paulina da Fonseca. Dia 19 de setembro de 2016, o Exército Brasileiro deu sua homenagem a ela. Ela se tornou
patrono da família militar, pela bravura dos filhos todos na Guerra do Paraguai. A Dona Rosa, ela nasceu nessa cidade em 18 de 10 de 1802 e faleceu em 11 de julho de 1873, aos 71 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi mãe de 10 filhos, 8 homens e 2 meninas. Os filhos homens dessa família foram todos militares. Na família teve 3 marechais e teve 2 presidentes. Marechal Deodoro, que foi o proclamador e o primeiro presidente do Brasil, e o Marechal Hermes, o 8º presidente brasileiro, era sobrinho de Marechal Deodoro e neto da Dona Rosa. O interessante dela é que naquela época ela incentivava os filhos a lutar na Guerra do Paraguai. Cada filho que morria, ela reunia os vizinhos, dava uma festa, depois se trancava no quarto e chorava a morte do filho, porque ele tinha sido morto pela paz brasileira. Dona Rosa não tirava foto com as meninas, só com os meninos. Ela só achava que a mulher deveria sair em fotos ou mandar em casa só depois de casada. À esquerda é a residência de Marechal no Rio de Janeiro, fica ao lado da Casa da Antiga Moeda. Hoje funciona o Museu do Exército. Esta casa é essa, que você está, antes de ser restaurada, com esses 2 beirais abaixo da telha das casas da cidade. Os 2 beirais que ficam abaixo da telha das casas, que se dava o nome do telhado, eira e beira, que distinguia a classe social de cada pessoa. Se você era uma pessoa rica, usava na fachada os 2 beirais, o telhado, a eira e a beira. Se você era da classe média, só um beiral, a beira. Mas se você era pobre, você não tinha nenhum beiral, você não sem eira nem beira. Sem eira nem beira é um cara que não tem nada. Ao lado ali nós temos Dona Rosa, a mãe dele e todos os filhos militares. Esse é o Hermes. Marechal Hermes foi marechal e pai do 8º presidente do Brasil. Severiano Martins foi marechal e barão do estado de Alagoas. O Marechal Deodoro, o mais importante por ser o proclamador, primeiro presidente do Brasil. João Severiano, patrono do Serviço de Saúde do Exército. Pedro Paulino, o único que não foi lutar no Paraguai por motivo de saúde, mas foi senador e foi o primeiro governador alagoano republicano. Olha os 7 filhos da Dona Rosa que foram lutar na Guerra do Paraguai. Lutaram 7 e morreram 3. Eduardo, Hipólito e o Afonso tombaram e morreram na Guerra do Paraguai. Cada filho que morria, ela reunia os vizinhos e dava uma festa. Ao lado aqui nós temos o quarto de solteiro. Interessante, o quarto solteiro é que eles tinham o costume de usarem 2 camas. Era a cama do solteiro e solteirão. Até 30 anos o cara não casava, ele dormia aqui na cama do solteiro. Se passava dos 30 não casou, passava a dormir numa cama de solteirão. Uma cama mais sofisticada, mais trabalhada. Era para consolar o cara mais de 30 anos. Ele não casava, mas tinha sua cama bem chique. Servia de consolo. Hoje nós chamamos de cama de viúvo. Nós temos lá na frente um quarto de casal. Encontramos um oratório, um cabideiro e um pinico com tampa. Esse pinico está com tampa porque ele vinha da Inglaterra como um pote cheio de manteiga. O interessante é que aqui eles comiam manteiga, mas depois usava-se o vaso como um pinico. Pior seria se fosse ao contrário. É o pinico manteigueira. Deixa eu apresentar agora ali um brasão criado pela família. Esse é o brasão da família Fonseca. 7 espadas, 7 filhos da Dona Rosa que foram lutar na Guerra do Paraguai. As 3 de cima, os marechais, os mais importantes da família. A do meio, um médico. As 3 de baixo, os 3 que foram mortos na Guerra do Paraguai. Os 3 peixes representam as 3 maiores lagoas do nosso estado. As 5 estrelas é o Cruzeiro do Sul. E em cima é uma coroa de conde, pertencente a um dos irmãos de Marechal Deodoro, ao Severiano Martins. Esse foi barão do estado de Alagoas. Aqui nós temos o primeiro jornal a circular um dia após a República. É o Correio do Povo, do Rio de Janeiro. Veja que eles escreviam brasileiro com Z, sábados com 2B, ano com 2N, um dia após a República. Só que isso aí já é uma cópia, não é mais o original.
Marechal Deodoro era maçom. Aquele quadro ali foi a maçonaria do Rio de Janeiro que fez deu essa doação aqui à casa. Ele era grão-mestre geral da maçonaria. Naquela época, os grandes republicanos da época eram maçom. Falam as histórias que Dom Pedro I também pertencia à maçonaria. Esse busto veio acompanhado com 43 pertences de Marechal Deodoro, chegou aqui no dia 15 de novembro do ano passado, né? 43 pertences, inclusive o busto, né, de Marechal Deodoro. Aqui ao lado nós temos a sala de visita. Veja que o espelho, a moldura é original, o espelho não. Ele é madeira folheada a ouro. Eles tinham o costume de usar um par de escarradeiras no meio da sala. Chegavam as visitas, um mascava, outros fumavam. E daí também o cara tinha que ser bom de pontaria para cuspir das cadeiras às escarradeiras. Uns acertavam, outros não. Quem não acertava não era bom de pontaria. Aqui ao lado nós temos esse gabinete onde ele assinou o decreto da nova bandeira brasileira. Fica no Rio de Janeiro. Aqui é no Paraguai, um dos combates que eles combateram na Guerra Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Essa guerra teve seu início em 1865, no final de 1870. Olha aqui a única foto em que o Marechal Deodoro tirou seus vestes militares, a paisana, 62 anos, já era presidente, porque mesmo em casa ele só vivia com os vestes militares. Veja que com 62 anos, está com a fisionomia dos 70 para 80. E aqui é no Campo de Santana, Rio de Janeiro, no momento dele proclamar a República, 15 de novembro de 1889, 128 anos da nossa República. Ao lado nós temos a sala de jantar, que é uma sala original, né, pertence aos pais dele. O banco lá da esquerda é cópia do da direita, esse da frente é original, o outro é cópia, né? E a mesa é chamada de mesa de saia. Veja que ela tem uns bordados por baixo. É diferente da mesa do pão duro. A do pão duro é aquela mesa que tem 4 gavetões, 2 de cada lado. Quando eles estavam almoçando, que chegava alguém na hora indesejada, aí geralmente eles guardavam, né? Os pratos, talheres, dentro das gavetas, e daí mandavam a pessoa atender quem estava chegando para não participar da ceia. Há uns anos atrás estava passando aquela novela do Nonô Correia. Ele usava a mesa do pão duro. Ele estava comendo a tortinha dele que chegava alguém, ele mandava a secretária que estava, pode saber que estava chegando. Mas enquanto ela ia, ele abria a gaveta e guardava. Para não dar um pedaço a ninguém. Bacana. Muito bom. O Marechal Deodoro reuniu os principais nomes da República para assinar a Constituição Brasileira Provisória. Essa aqui foi a primeira da República. É a Constituição de 1891. A da Monarquia, 1824. Esse último aqui é o Floriano Peixoto, que nasceu em Ipioca, litoral norte do estado de Alagoas. O garoto, o 8º presidente, que é o Hermes, que nasceu no Rio Grande do Sul. E o Marechal Deodoro, que foi o proclamador e o primeiro presidente do Brasil. Temos aquela moça naquele quadro, que o nome dela é a Mariana. Essa Mariana é francesa, ela simbolizava a República da França, e ele a convidou para ser o símbolo da República do Brasil. Muitas pessoas falam que o convite é por ser uma moça bonita. E outros dizem um amante de Marechal Deodoro. Mas isso não conta em história. Vamos aqui. Aqui as notas ainda, né? Essa é a cédula de 500 cruzeiros. Eu lembro, eu tenho em casa, viu? Deodoro circulou antes do plano cruzado. É verdade. Em 83, 84 ela começou a circular. Eu tenho essas notas em casa. Bacana. Dá uma olhadinha aqui na nossa área do lazer, que é o quintal da casa, né? Bacana. Esses quintais eram abertos. Eles beiravam todos a Lagoa Manguaba, lá atrás, a maior lagoa do estado de Alagoas. Eles cortaram lá para poder ser feita uma avenida. Eles diminuíram mais o quintal da casa. Entendi. Aqui em Alagoas é assim, mesmo chovendo, o calor é muito forte. As pessoas têm mania de dizerem que aqui em Alagoas tem 3 estações. Estação rodoviária, a estação ferroviária e o verão. E o ano inteiro. Que bacana, cara. Nós ganhamos aí esse anfiteatro ao ar livre, onde os estudantes vão poder chegarem aqui e descerem aí e apresentarem suas peças. Ele funciona sempre na festa literária que